O Master é um banco de investimentos, ou seja, para um público de mais alta renda. Mas ele também tinha uma operação e tinha esses descontos Não escapava ninguém. Não, isso aí foi um negócio que os bancos entraram porque era uma mina de ouro, na verdade. Você tinha um desconto, você cobra taxa por aquilo, ou seja, tem uma intermediação. E a intermediação pode ser pequena, só que você ganha no volume, né? Você tem tanta gente que passa por lá e uma vez que você tem aquele sujeito, você começa a oferecer produtos para ele. Olha, você pode aplicar aqui, você pode aplicar ali. Ou seja, o banco ganha quando tem cliente perto dele. Se os clientes ficarem longe do banco, o banco perde. Eu estou falando num ambiente normal, só que aqui nós sabemos como que aconteceu, né? Daquela curva que subiu repentinamente no primeiro ano do governo Lula, 2023, com um aumento gigantesco de descontos sem autorização das pessoas, né? E aí a razão pela qual nós estamos tendo essa CPI do INSS. Interessante o senador Viana explicar que não há precedente de você tirar uma documentação de um órgão como uma CPI. Nós estamos falando de um órgão dentro do Congresso Nacional. O Legislativo é fiscal de tudo. É a lógica. Ele, inclusive, se fiscaliza, ele consegue fazer CPI contra ele próprio. Ele vai lá, como foi, por exemplo, os anões do orçamento, aquelas coisas todas. O Congresso é exatamente o fiscal de tudo. Aí vem uma decisão monocrática de um juiz do Supremo falar assim, olha, tira da CPI e entrega na mão do presidente do Senado, porque é uma CPI mista, então o presidente do Congresso que teria que ficar, digamos, segurando isso aí. De onde vem uma ideia dessa? Se você estava assustado com fazer a cariação antes de ter depoimentos divergentes, o que semanticamente é inexplicável, imagina do ponto de vista jurídico, tem isso também. A CPMI ficou sem poder investigar, você tirou do Congresso. Agora, o Congresso ficou de joelhos lá atrás, mas é importante mudar, é importante perceber como as coisas estão mudando, porque senão você fica parado no passado e achando que nada vai acontecer. Nós estamos vendo o depoimento do presidente do Senado cobrando isso, inclusive colocando medidas legais para poder recuperar o telefone do Vorcaro, dele que ele vá fazer o depoimento, de recuperar as informações. Isso é um movimento de tentar recuperar o Congresso Nacional, e isso é novo, porque a gente passou muito tempo sem nada disso acontecer, ou com o Supremo tão poderoso que ninguém ousava fazer isso. Ou seja, nós estamos tendo um outro momento no país e isso também implica nesse ano eleitoral. As coisas não são tão simples assim e, felizmente, voltaram a ficar complexas pela lógica política, não pela mão pesada do Supremo Tribunal Federal que impedia tudo e todos de fazer qualquer coisa que o desagradasse. Marcília, explica também para a nossa audiência por que esse caso pode também cair nas mãos do ministro Dias Toffoli, a concessão de um habeas corpus. Conversávamos aqui porque o ministro André Mendonça é quem pilotava ali, inclusive foi ele que decretou a prisão do careca do INSS, que segue preso desde o último mês de setembro, mas tudo indica que o ministro Dias Toffoli é quem deve deferir ou decidir esse habeas corpus em relação ao Vorcaro, que, claro, a defesa vai pedir que ele não compareça ou, se comparecer, que permaneça em silêncio durante todo o depoimento. O que é engraçado, não? Seria engraçado porque ele acabou de dizer, a gente viu aí no vídeo, que ele não quer esclarecer a verdade. É a verdade. Que é toda a verdade. Quem quer toda a verdade ficar em silêncio é meio esquisito. Não sei qual é a verdade que se constrói em silêncio. Mas, bom, primeiro, 3 rápidos pontos. Primeiro, essa manobra, né, de, enfim, que o Vorcaro seja ouvido pela CPI do INSS é muito interessante. A gente tem falado isso aqui, é bom a gente sempre registrar, porque essa é uma estratégia importante do Congresso, de compreender que uma nova CPI do Master seria muito custosa nesse ano eleitoral, então eles estão buscando um braço alternativo e com muita eficiência. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Piotr estava mencionando, a questão do Toffoli impedir que o Congresso tenha acesso a documentos desse caso, isso é inconstitucional. Porque, veja, é um poder... Isso é interferir na atribuição de outro poder. Sem dúvida, exatamente. Ele disse que não faz para garantir o sucesso do combate à corrupção. Pois é, quem quer combater a corrupção impedindo que o Congresso faça a função de fiscalização. Exatamente. Quer dizer, como é que é possível? A Constituição é clara ao dar autonomia a cada um dos poderes e fazer com que um freie os abusos do outro.
Como é que você permite que só um investigue, se o outro tentar, você barra? Quer dizer, isso é frear o contrário, não é frear o abuso, é frear o êxito, é frear que o outro freie o abuso. Isso é um absurdo de inconstitucionalidade. E terceiro, essa questão do HC, do habeas corpus. Por que isso pode cair com o Toffoli? Porque o Toffoli aprendeu com o melhor professor que poderia, que é Moraes. Então tudo caía com Moraes, agora tudo cai com Toffoli. Qual é o caminho que a defesa do Vorcaro provavelmente vai seguir? Bom, o Toffoli já deu essa decisão retirando o poder do Congresso, então ele está prevento. Ele é o juiz que já tratou desse assunto, prevenção do Toffoli. E também porque o Toffoli está investigando o Vorcaro, então ele já está a par do assunto. Provável que esse habeas corpus seja feito pedindo para que o Toffoli caia, seja o juiz natural desse habeas corpus, e o Toffoli, como aprendeu com o melhor, com Moraes, vai receber esse habeas corpus e provavelmente conceder tudo o que o Vorcaro quer. Agora, uma curiosidade também que sempre me visita. Não circulam outros, não tramitam outros processos pelo Supremo, não? Chega todo dia, presídio, o ritmo é esse. Sim. Cai com quem? Os outros juízes fazem o quê? Com quem eles estão lidando? E não dá para saber. Tudo que tem de importante, quando você vê, até merece ser noticiado no jornal, é Toffoli, o Alexandre de Moraes, ou então a Procuradoria-Geral, a Geral da República. E de vez em quando aparece. Agora, eu não vejo o nome do Gilmar Mendes. Ele não está examinando nada, né? Ele está meio de folga ultimamente, né? Agora, esse sorteio, ele tem um feeling. Eu acho que é uma maquininha com um feeling. Né? Eu até comentei aqui outro dia que eu não sei nem se essa máquina de sorteio de processos da STF não foi uma compra feita do cassino. Do cassino. Do Taiaiá. Uma máquina velha, um caça-níquel. Puxa, a gente até falou aqui, né? Puxa, saem 3 laranjas, vai para o ministro. Sai 3 rocamboles, vai para outro ministro. E assim por diante. Agora, essa sugestão do Marcílio é boa. Se o Vorcaro comparecer com o habeas corpus, ele permanecer o direito de ficar calado e cada pergunta ele responder isso, o relator da CPMI pode só exibir esse trechinho da cariação em que ele disse que tem todo o interesse em esclarecer os fatos e a verdade. Ele responde que vai ficar em silêncio e o relator exibe esse trechinho da cariação. E faz isso durante toda a sessão da CPMI, que vai escancarar o ridículo. Uma cariação dele com o vídeo dele mesmo, né? Eu acho ótimo esse tipo de socorro que ele expressa, porque o cara não pode dizer... Se constranger. O direito de não dizer nada que o incrimine. Ué, se eu não fiz nada... Não, e a defesa, eu vi aqui que já se manifestou dizendo o seguinte: nós estamos ainda avaliando, mas se pedimos, será porque pedimos o habeas corpus, é porque o nosso cliente pode ser prejudicado. Pô, mas, enfim, se você pode ser prejudicado em falar a verdade que ele acabou de dizer, então aí você já se incriminou só nessa. Diga lá, Consta. A CPMI do INSS é uma CPMI séria, né? E foi muito importante ter tentado essa convocação do Daniel Vorcaro com base numa coisa específica ali da fraude na aposentadoria mesmo. Seria muito importante ele sentar lá e ter que dar explicações, mas provavelmente vai ser protegido, o que nos leva a pensar quem é que está tentando tanto protegê-lo, porque já estão tentando colher assinaturas para uma outra CPMI, envolvendo especificamente o caso do Banco Master, e, curiosamente, ou não, a turma toda do PT está se colocando contrária. Né? Então, é exatamente como começou o caso do INSS. A narrativa do PT tentou jogar isso no colo do Bolsonaro, acreditem se quiser. Depois tentaram boicotar a CPMI, perderam o controle da CPMI e desde então estão aí vendo os círculos concêntricos se aproximando cada vez mais de uma figura, Luiz Inácio Lula da Silva. Tem irmão, tem filho. Por falar no filho, a CPMI quer convocar Lulinha, né? A CPMI do INSS quer convocar o Lulinha na próxima semana. Ele teria que voltar da Espanha, né? De onde ele está desde que começou a explodir esse caso do INSS.